Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui na nossa continuação do nosso quarto estudo dirigido, né? O quarto 4.2, e nós vamos falar sobre a obra da teoria da argumentação do Sean Perelman, né? Mas antes da gente falar sobre esse autor, vamos falar um pouquinho esse histórico da retórica. Qual é a definição de retórica? Então, retórica seria a arte do discurso, do bem falar. A própria etimologia da palavra, ela trata sobre a arte do bem falar, né? Então, ela é uma teoria que acerca de recursos verbais, sejam orais ou escritos, que são capazes de se tornar um argumento persuasivo. Os mais recentes estudos mostram que a arte da argumentação, da retórica, ela surgiu na Grécia Antiga, no século V a.C., com Córax, Tises, quando eles publicaram uma compilação de preceitos básicos, definindo como técnica retórica ou arte retórica. Essa obra ela era destinada para pessoas que estavam envolvidas em conflitos jurídicos, que ofereciam preceitos práticos de como seria a figura do advogado, mesmo a profissão ainda não existindo, né? Então foi essa retórica que foi desenvolvida pelos sofistas, né, que nós já estudamos sobre eles. Dentre eles, nós temos o próprio Córax, o Górgias, né, o Protágoras. Para esses sofistas, a retórica seria uma argumentação fundada no que eles chamam de verossímil, eikos, e não no verdadeiro, na verdade. Para eles não acreditam nisso, né? Então, esse eikos é operado através da diversidade de opiniões e argumentos. Então, aí caberia a habilidade da retórica, ou seja, ser capaz de confrontar alguns argumentos contraditórios, né? Por esse motivo, Córax definia como criadores da persuasão. Então, surge com Protágoras, um outro sofista, a intersecção da retórica e da erística, que é uma técnica muito utilizada pelos sofistas para vencer um debate, independente da busca pela verdade ou então do argumento mais verossímil. A partir daí, a retórica vai sendo considerada como a arte de vencer qualquer discussão ou qualquer debate, independente se você tem razão ou não. Protágoras era um sofista que ele não acreditava numa verdade absoluta, dizendo que cada homem ele teria a sua própria verdade. Portanto, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, ele acreditava que o homem ele que construía sua verdade. Mais tarde, o Schopenhauer, né, um filósofo do século XIX, ele vai trabalhar num livro A Arte de se ter sempre razão ou dialética erística, sobre esse mesmo tema. E aí ele fala, tem uma frase do Schopenhauer que ele fala o seguinte: trata-se da onipotência da palavra, não submetida a qualquer critério externo da verdade. Então, para ele também existia essa questão o homem é a medida de todas as coisas, que ele adaptou em Protágoras. Platão, ele no diálogo que ele teve com Górgias, ele vai negar essa cientificidade da retórica sofista, rebaixando a uma prática empírica que buscava apenas o convencimento das pessoas. Foi por esse motivo que nós até hoje não acreditamos muito na teoria, ou não estudamos muito a teoria dos sofistas. Platão, ele combateu as ideias sofistas sobre essa arte retórica, e o Aristóteles pegou e sistematizou todo o estudo. Né? A retórica para ele seria a escolha dos meios adequados para a persuasão. Então, não era bem a mentira, né? Então, nós temos aí o legado grego para a arte da retórica. E aí, conforme o tempo for passando, né? Por exemplo, em Roma, essa tradição vai ficar muito presente no Corpus Iuris Civilis do Justiniano, que é uma compilação do direito romano. Na Idade Média vai ter também uma influência, enfim. Agora, no século XX, nós vamos trabalhar com a obra do Sean Perelman, né, que foi um teórico que nasceu na Polônia em 1912,
viveu na Bélgica, estudou direito, estudou filosofia na Universidade de Bruxelas e durante a ocupação nazista, ele realizou um trabalho muito importante acerca da noção de justiça. Ele estava vivendo um processo muito sério, né? Que esse processo onde ele tentava trabalhar com o método positivista, né? Da questão da lógica moderna. E aí ele vai tentar eliminar a ideia de justiça como um juízo de valor, né? Essa ideia positivista do Código Frege, né? Então, para ele, a justiça seria ampliar o campo da razão, para além dessas ideias, dessas ciências que eles chamam de dedutivas, né? Ou então empíricas, né? A fim de poder dar conta dos raciocínios que vão ocorrendo, tanto no direito quanto na filosofia. Já sabe, filosofia ela tem a ver com o pensamento racional, mas ele não é totalmente objetivo. E é isso que o Perelman quer trabalhar. Desde a década de 50, com seu livro Teoria da Argumentação, ele diz que além da comprovação empírica, da dedução lógica, existe toda uma cadeia de lógicas, de possibilidades de argumentação e fundações racionais. Então, para ele sim utiliza da razão, mas uma razão que ele chama de prática em uma teoria da argumentação. Então, você tem aí a nova retórica, um tratado de argumentação, que foi publicado em 58. Então, ele fala sobre a lógica formal como ponto central para a argumentação de todo o seu trabalho. Então, vamos trabalhar aí. A lógica formal para ele é o ponto exato da compreensão, que exige as conclusões, elas devem ser necessárias, uma vez dadas as premissas, né? Alguns pontos, né? Para ser elucidado as suas conclusões, né? Então, se as premissas são verdadeiras, as conclusões também deverão ser, né? Mas a realidade não é assim tão lógica, né? Para ele, esse raciocínio não vai se aplicar à retórica, já que a argumentação ela parte do que é plausível, pode ser provável, e não estabelece propriamente verdades com a pretensão de verdade absoluta. Então, ele fala sobre um caráter razoável, aceitável ou plausível de uma opinião. Então, dentro da sua teoria, o termo retórica volta à questão da dialética, porque para ele a retórica é uma constante dialética, né? E daí a importância do auditório, do momento em que a pessoa vai explanar as suas ideias, né? Porque toda forma de argumentação, ela visa a adesão dos indivíduos, né? O objetivo máximo da argumentação é essa. Então, o conceito de auditório é de uma fundamental importância para a compreensão do Perelman, né? O auditório é o conjunto a qual o orador ele vai influenciar com a sua argumentação. É justamente com o auditório que ele distingue mais dois elementos de argumentação. Dentro do auditório está presente o discurso, está presente o orador, né? Então, ele fala, ele é bem importante, né? O orador e também o discurso, né? Que é uma estrutura que faz parte da argumentação. Para ele é um tecido, né? A solidez da trama vai se constituir através do auditório. Essa classificação de auditório é muito importante. É a distinção entre a argumentação, que vai perante o auditório universal, que é feita para um único ouvinte, ou seja, um diálogo, e a deliberação, né, a conclusão que vai ser dada. O auditório, guardem isso aí, é universal e também nuclear. Então, ele pode ser de maneira universal, mas também ele possui alguns núcleos, né? Então,
Daí a necessidade de você fazer aquela análise do auditório para entender, se adaptar e tomar cuidado, não é a possibilidade de subestimar esses grupos. Então, você tem que fazer uma análise bem apurada, né, para se adaptar não só ao algo universal, a um discurso, a uma retórica universal, mas também atingir aos grupos que estão ali presentes, tá bom? Então, é muito necessário, né? Então, daí o papel que a argumentação, de escolha de dados, né? De fatos, valores, hierarquias. Então, isso tem uma grande importância para o autor, né? Essa escolha de dados, ela vai ser importante para a adaptação da argumentação, né? Que é uma seleção de elementos que vão servir de ponto de partida para a argumentação e da adaptação aos objetivos da sua retórica. Então, esse papel é evidente, já que o simples fato de optar-se por um dado e apresentá-lo ao auditório já demonstra a sua pertinência ao debate, também demonstra que você tem aí um encadeamento lógico, né? Então, essa questão, a apresentação das premissas, né? O próprio autor fala que mesmo antes de argumentar, a partir de certas premissas, é essencial que o conteúdo dela se destaque contra o fundo indistinto dos elementos de acordo disponíveis. Então, a apresentação dos dados muitas vezes se confunde com a escolha desses dados que serão apresentados, mas destaca aí a importância de uma apresentação que é eficaz, que vai impressionar os ouvintes e vai orientar, assim, o seu espírito de direção, né? Então, ele classifica muito bem. E vamos falar um pouquinho, que eu falei do orador. Como que o orador, que ele é né, os dados, né, aquilo que você vai apresentar é importante. Mas o orador, o que o orador deve levar em consideração? Então, o orador, ele também é muito importante nesse contexto. E ele deve levar em consideração que todos os fatos, eles não são argumentos isolados, né? Ele deve levar em conta que é um complexo fenômeno de interação na hora de escolher seus argumentos, né? A amplitude, a ordem dessa argumentação, como que ela vai ser apresentada, né? Então, você tem que classificar os argumentos, né? Onde ele apresenta em argumentos fracos e argumentos fortes, né? Avaliar essa força, levando em consideração que existem grupos e o universo dentro daquele auditório, ok? Então, você tem que testar esses argumentos e trabalhar com o que ele chama de princípio da adaptação do auditório, né? Será que esse argumento vai ser um elemento normativo? Será que ele é eficaz? Será que ele vai ser um elemento descritivo? Qual é a força que ele possui? Então, a força de um argumento depende, né? Como que eu testo a força de um argumento? Depende, por exemplo, dos grupos que estão inseridos, da aceitação, a relevância do argumento para os propósitos de um orador, do auditório, a possibilidade dele ser refutado e as reações desse auditório. Então, você tem que levar em consideração tudo isso, né? E aí, hierarquizar a força desses argumentos, né? Para ele, o Perelman, ele estuda de modo bem específico essa lógica jurídica, que é o estudo dos raciocínios, técnicas, propostas dos juristas. Para ele, seria um ramo da própria retórica e não um mero ramo da lógica formal, né? Então, ele prova aí que o raciocínio jurídico é peculiar aos demais campos de saber, e porque ele tem o seu caráter controverso, né? Enquanto, por exemplo, na filosofia, nas ciências humanas, pode-se chegar a um acordo entre as partes, no direito isso ocorre,
mas por meio de uma intervenção de uma autoridade, no caso juiz, né, que defendem pontos de vistas aí bem opostos. Então, essa argumentação, essa relação entre o direito e a retórica, ninguém duvida dessa prática, né? Isso é muito importante. Um bom jurista tem que reconhecer, né, não só o estabelecimento de produção e de normas jurídicas, mas também trabalhar com a questão da retórica. E o Perelman, ele é um dos grandes teóricos dessa parte. Uma característica muito importante do Perelman é que ele quer ultrapassar a questão do positivismo jurídico, né? Então, ele quebra com a ideia do Kelsen sobre a questão do positivismo, do dogmatismo jurídico, né? O direito enquanto uma lógica positivista, né? Então, o positivismo do Kelseniano, né, que hierarquiza as normas, né, isso para ele não é relevante, né, uma vez que o direito não é uma ciência neutra, como Kelsen acreditava, né, não é apenas a expressão do Estado. A concepção positivista para ele é a restrição do papel da lógica, do direito enquanto apenas uma racionalidade e uma ciência exata. Para ele, para ele não tem lugar no campo jurídico, né? Para ele, isso seria uma volta às ideologias do direito que vão ser definidas lá no Código Napoleônico, né? Como a teoria positivista. Então, assim, é bem uma posição, uma concepção formalista, e isso é muito pequeno para o que o direito representa, né? O direito, o campo, o âmbito de direito é muito maior, né? Então, assim, você tem teses opostas, adversários, oposições, né? Você tem ideias circulando, pessoas. Então, ele fala que é necessário o magistrado pensar na universalidade, na importância e não só na razão pura, né? Por exemplo, a sentença ela vai ser não só a aplicação pura da lei, mas no diálogo entre o juiz e os advogados. Ambos os lados vão apresentar sua tese, fundamentada da melhor forma possível, para que sejam assim aceitos e acolhidos. O magistrado, ele procura convencer dos argumentos também, da sua decisão, por que a sua decisão foi dada, utilizando também da retórica, né, para também que a população, que os leigos que estão ali, aceitem e vão aderir às suas ideias, né? Então, isso é muito mais do que uma ciência exata. Então, você tem aí lógicas argumentativas circulando por todas as partes, né? É uma questão de convencimento, de conflito e etc. Então, para concluir, né, na teoria, ela não é isenta de críticas, né? Como nós temos várias críticas do Alex, né, um alemão, que vai colocar essa questão como muito abstrata, né, principalmente a questão do auditório universal, mas ela é muito importante, ela é reconhecida por juristas do mundo todo, né, essa argumentação do Chaim Perelman vai levantar questões sobre justiça, verdade, a compreensão essencial para os estudos aí do direito, tá bom? Então, na sala de aula a gente conversa um pouquinho mais sobre o Perelman, trata aí dessa teoria da argumentação jurídica, né, na nossa aula síncrona, e espero vocês lá, aqui na sala de aula, nossa sala de aula virtual, tá bom? Um beijo e até a nossa aula.